Aba em 2 minutos. Resumo do capítulo 4 do livro de Moreira e Medeiros, um livro super importante para quem trabalha com análise do comportamento. No capítulo 4, ele fala sobre aprendizagem pelas consequências do controle aversivo. Sim, a aprendizagem numa contingência de controle aversivo. Mas antes disso, a gente vai entender um pouquinho do que é comportamento operante. Acho que isso é um conceito muito importante aqui, que ele traz. Comportamento operante é aquele que é modificado pelas consequências do ambiente e modifica o ambiente, ok? Essa consequência que modificou o comportamento, a gente chama de reforço positivo, reforço negativo e punição. Então, essa consequência altera o comportamento operante, ok? A partir disso, a gente vai entender o que de fato é controle aversivo. Controle aversivo são as consequências, que a gente já entendeu, de reforço negativo e punição, seja positiva ou seja negativa. Aqui a gente vai entender o que é positivo e o que é negativo. Vamos pensar assim na matemática mesmo. Tem um mais, somou item. Tem um menos, tirou item. Agora, vamos fazer uma diferença aqui importante, é básica, mas é importante. Reforço, eu aumento a frequência do comportamento. Punição, eu reduzo a frequência do comportamento. Então, reforço, seja positivo ou negativo, eu estou aumentando a frequência do comportamento. Punição, seja positiva ou negativa, eu estou reduzindo a frequência do comportamento. Ok? E aí a gente vai entender um pouco mais de que por que a gente, por exemplo, na intervenção precoce, a gente não utiliza de reforço negativo. Porque gera fuga e gera esquiva. E eu não quero isso para o meu sujeito. Ok? E aí eu vou trazer aqui um outro tema que é extinção. Esse conceito de extinção é muito importante porque ele, igual como a punição, ele reduz a frequência do comportamento, ele diminui a frequência do comportamento. Mas a extinção aqui, essa redução do comportamento ela é gradual, diferente da punição, que é imediata. Por que a gente não utiliza punição nas nossas práticas clínicas? Por exemplo, no Brasil não se utiliza punição. Porque a punição pode inferir em outros comportamentos, pode mexer com o que estava quieto, pode mais uma bagunça, na verdade, no sujeito. Inclusive, pode eliciar respostas emocionais, que eu não consigo mensurar as respostas emocionais. Então, eu não consigo dar conta delas. Então, por isso que a gente não utiliza punição. Uma outra coisa importante que a gente tem que considerar aqui é que a punição pode gerar uma contingência de contracontrole, onde o sujeito ludibria o agente que está ali tentando conduzir o comportamento através de mentira ou de outras formas, e isso acaba com que o sujeito ativo ali que está e tentando ensinar alguma coisa, ele acaba não conseguindo, ok? Por exemplo, a mentira é um contracontrole bem comum. E qual seria a alternativa para comportamentos que eu quero extinguir de alguma forma, que eu quero lidar de alguma forma, são comportamentos que a gente precisa trabalhar, por exemplo? É utilizar reforço positivo no lugar de reforço negativo. Porque reforço positivo não é aversivo, ok? Extinção no lugar de punição. Extinção com muita cautela, tá, pessoal? Por favor, extinção com muita cautela. Porque o pico de extinção, ele pode ser danoso. Então, muita cautela. Mas, mesmo assim, ainda assim, ele é melhor do que punição. Mas a melhor técnica para lidar com comportamentos interferentes, para lidar com comportamentos que eu estou querendo reduzir de alguma forma, é o reforço diferencial. DRO, DRI, as DRs da vida. Essa é a melhor maneira de lidar com os comportamentos alvos, ok? Fico feliz em ajudar vocês, espero que tenha ajudado. Enfim, um ano novo maravilhoso para vocês, fiquem com Deus e isso era o que eu tinha para hoje.